O livro que melhor explica, na minha opinião, a situação política e social na qual nós estamos no Brasil nas últimas décadas, principalmente na última década, é o Amanhã Vai Ser Maior, da Rosana Pinheiro Machado. E eu gostaria de começar esse vídeo falando do livro, porque um dos motivos, de acordo com a tese da Rosana Pinheiro Machado, uma tese acadêmica, inclusive, teve estudo de campo, ela e outras companheiras de pesquisa foram para várias manifestações e vários momentos históricos que o Brasil passou nos últimos 10 anos, conversar com as pessoas e entender o que motivou algumas transformações da cabeça do brasileiro e da política do nosso país na última década. E uma das conclusões dela é que um dos principais motivos pelos quais a Dilma caiu em 2016 e principalmente um dos principais motivos pela adesão das pessoas, né, de certas classes, mas também das classes mais baixas ao discurso do impeachment, é o fato de a Dilma ter legalizado, ter regulamentado e dado carteira assinada para as empregadas domésticas no Brasil, o que obviamente enfureceu muita gente das elites e das classes mais altas no país. E eu tô falando isso porque ontem, dia 28 de fevereiro de 2022, chegou na Netflix o Que Horas Ela Volta, que é o filme de 2015, dirigido pela Ana Mui Laert e estrelado pela lendária Regina Casé e também pela incrível, maravilhosa Camila Márdila, que é um filme que na época eu já escrevi sobre ele, e eu acho que é um dos melhores, juntamente com O Som ao Redor e Aquários, e depois mais pra frente o Bacurau, né, do Kleber Mendonça, o Casagrande e vários outros filmes dessa leva de cinema social dos últimos 10 anos que analisam de uma forma mais certeira algumas questões, né, alguns conflitos de classe no Brasil hoje em dia e alguns elementos da nossa sociedade que nos levaram a essa polarização na qual a gente se encontra hoje, nesse beco sem saída, nesse fundo do poço no qual a gente está. Na primeira cena do filme, que é quando o Fabinho, né, ainda é criança, tem aquela cena em que ele tá perguntando para a empregada, que é vivida pela Regina Casé, né, a Val, quando que a mãe dele volta, por isso o título brasileiro, mas naquela dinâmica em que ele demonstra, né, muita confiança, muita intimidade, e a gente vê o carinho da Val por aquele menino que ela cria, mas que não é dela, porque a filha dela, que é vivida pela Camila Márdila, que é a Jéssica, tá lá no Nordeste, né? A Regina Casé é a empregada dessa família em São Paulo, demonstra um carinho, um cuidado por ele, que a gente já vê naquela relação, que o título em inglês do filme, que é Second Mother, Segunda Mãe, também se justifica plenamente nessa relação dela, que tem amor, claro, pela filha, mesmo não conseguindo participar da vida da filha, o que é uma separação trágica de um contexto social muito cruel no Brasil, mas que também desenvolveu um amor pelo Fabinho ao longo dos anos. Obviamente são muitos anos trabalhando naquela casa e criando praticamente o menino, que agora é um adolescente. E quando a Camila Márdila, né, a Jéssica, vem pra São Paulo passar um tempo lá na casa daquela família e junto com a mãe também, porque vai prestar vestibular, curiosamente prestar o vestibular pra FAU de arquitetura na USP, que é a mesma faculdade que o Fabinho tá tentando, alguns conflitos de geração vão se dar e alguns conflitos também de classe que fazem com que o filme funcione de um ponto de vista social e que também promova discussões. Eu lembro que na época teve muita gente que discordava, que pegava partido de um personagem, não gostava do outro e tal, e essa discussão que o filme gera, eu acho que é o principal objetivo e a prova de quanto o drama e quanto o desenvolvimento dos personagens funcionam. Porque, em primeiro lugar, a Regina Casé, a Val, ela é uma personagem que se acostumou com o lugar dela. E tem cenas no filme em que a Ana Mui Laert mostra isso de uma maneira visual. Ela não precisa ficar explicando isso em diálogos expositivos. Por exemplo, tem uma cena em que a Val tá servindo os donos da casa e os amigos deles numa festa e ela tá passando assim, né, com bandeja, com copos, talheres, pratos, e a gente não consegue ver ela. A gente só vê algo se movendo, né, ela se movendo com os pratos, talheres, bandeja na frente, ou seja, às vezes ela fica parada ali no cantinho enquanto as pessoas conversam, animadas, dão risada. Ela se tornou praticamente uma parte da decoração da casa, um utensílio desses ricos, né, dessa família. E quando a Jéssica chega naquele lugar, porque a Jéssica é filha de uma outra geração, ela é filha de uma geração que já tinha comida na mesa, claro, muitas vezes às custas da mãe tá passando por toda essa separação da família e vivendo ali naquele quartinho pequenininho, mesmo numa mansão imensa, que é, de novo, né, ela sabe o lugar dela. A Jéssica conseguiu, né, estudar o suficiente, ter lápis, borracha, caderno, pra ir pra
para uma faculdade para tentar sair daquela situação e ter uma condição melhor de vida. Só que a cabeça dela, é claro que vai entrar em conflito com a cabeça de uma mulher que vem de uma época que tem vestígios ainda mais fortes do que ainda existem hoje, de uma relação de senhores de engenho e escravos que, de certa forma, e isso está documentado em vários estudos da nossa ciências sociais no Brasil, que configuram a sociedade, a estrutura do Brasil até os dias de hoje. E o filme coloca em perspectiva e discute, se propõe a discutir vários outros temas que são muito contemporâneos, além do tema principal do filme, que são essas relações de classe, que são a regularização de alguns profissionais historicamente sucateados no Brasil, e também esse conflito de gerações que eu falei, né, de gerações novas que já crescem com mais direitos, e obviamente, quando eles crescem com mais direitos, eles exigem mais da vida, exigem mais dos pais, do país de forma geral, quanto também o filme discute, mesmo nas relações menores, por exemplo, do marido da chefe da Val, que é vivido pelo Lourenço Mutarelli, e que ele tem uma atitude quase de posse, quase de direito em relação ao corpo da Jéssica, que é filha da Val, porque como ele enxerga a Val como um utensílio, como um bem, como uma posse, é claro que ele se sente atraído sexualmente, fisicamente pela Jéssica, e ele tem uma atitude de uma confiança, ele tem uma atitude de uma invasão em relação à menina, em primeiro lugar, por olhar pra ela, né, nessa cultura que a gente sabe machista, que é uma realidade, né, de olhar pra ela e vê-la como uma devedora a ele, quanto também, né, a partir do momento que ela começa a aceitar os favores que eles a oferecem, por exemplo, mesmo a contragosto, deixar que ela durma, né, eles ofereceram meio que por educação e ela aceitou, em um dos quartos de hóspedes da casa, ele começa a criar uma ideia de que ela deve favores a ele, e todas essas mini relações do filme refletem questões para se discutir em relação à sociedade hoje em dia, principalmente, claro, a sociedade brasileira. E o elenco do filme é maravilhoso, né? A Ana Mulaert, como eu falei, ela consegue criar personagens que são muito complexos, em situações que são muito naturalistas, né? E ela consegue imprimir junto com o elenco um tom de naturalidade e de realismo muito forte, né? E inclusive permitindo que os personagens sejam flagrados, entre aspas, claro, né? Mas dirigindo cenas em que eles interagem uns com os outros, né? Em situações mais banais, mais triviais, como a Val e a outra colega brincando ali com a mangueira, que é um momento de extrema humanidade, né? E que mostra aquelas pessoas tentando, né, descontrair um pouco num dia a dia tão difícil, que revela, né, uma humanidade, como eu falei, muito importante, quanto também, né, a Regina Casé consegue adotar não só o vocabulário, não só o sotaque, como também todo um jeito de ser, não só de pessoas do Nordeste, quanto também, né, de uma classe social específica, uma realidade específica, e enquanto isso, a Camila Márdila também vive uma menina que é muito mais ousada e muito mais questionadora, devido, claro, à geração a qual ela pertence e a todo o movimento que vem acontecendo no Brasil e que vinha acontecendo, né, gente? Convenhamos, no Brasil. Então é um filme que fala sobre esse crescimento da classe C, né? Essa nova classe C que foi muito discutida no Brasil na última década ou nas duas últimas décadas e que traz, né? E eu acredito que o filme chegando na Netflix vai fazer isso mais ainda, discussões que são mais importantes ainda agora para a mesa da casa brasileira. Eu espero que muita gente assista ao filme. Eu não sei a evidência que a Netflix vai dar, se vai colocar ali, né, no menu principal, mas é um filme que super vale a pena vocês assistirem. Vocês assistiram na época? Revejam agora. Venham aqui dizer o que vocês acham de Que Horas Ela Volta e, claro, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e também participem do meu grupo no Telegram, que eu deixei o código QR em vários momentos aqui no vídeo. Sigam a minha página nova no Instagram. Eu vou ficando por aqui. Tchau!